Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. O tema da semana por aqui é os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, mas que não tem como se alimentar. Segundo reportagem da BBC News Brasil em Washington, desde que a pandemia começou em 2020, pessoas como Robin McKinney, de 47 anos, só consegue garantir comida para si, um neto e dois de seus 7 filhos, graças a instituições de caridade. O alívio chega em uma caixa de papelão uma vez por semana, com frutas, legumes, macarrão e arroz. Robin disse para essa reportagem que antes era só de vez em quando que precisava desse tipo de ajuda, não toda semana como agora. E a história dele se tornou a mesma de cerca de 26 milhões de adultos nos Estados Unidos depois de março de 2020, o marco do começo da pandemia de Covid. Dados de novembro do censo do país indicam que essa é a quantidade de adultos, 26 milhões, que afirmam não ter tido alimento suficiente pelo menos uma vez na semana. Isso no período da pesquisa, contra 19,5 milhões que viveram esse tipo de situação até março de 2020, período pré-pandemia. O preço da comida subiu tanto que fica difícil de caber no orçamento das famílias. Por exemplo, as carnes tiveram alta de 25% em relação a 2019 e os ovos 12%. Em 2020, esses números só se agravaram. De acordo com o jornal Monitor Mercantil, as altas dos preços nos supermercados prejudicaram os consumidores, é claro. Só que muitos estadunidenses também estão lutando para encher suas cestas de compras com produtos básicos semanais, como ovos, leites, alimentos embalados, frutas e legumes. Isso se dá também pela escassez de mão de obra desencadeada pela pandemia e outros problemas nas cadeias de suprimentos, que impedem que as lojas reabasteçam com rapidez e eficiência, informou a CNN em uma reportagem. A Feeding America, que opera 200 bancos de alimentos em todo o país, estima que até 42 milhões de estadunidenses, significa 1 em cada 8, incluindo 13 milhões de crianças, que significa 1 em cada 6, podem ter vivenciado insegurança alimentar no ano passado. Isso se compara a 35 milhões de pessoas, incluindo 11 milhões de crianças, em 2019, quando a taxa geral de insegurança alimentar foi a menor em mais de 20 anos. Existe o risco de que, à medida que os alimentos fiquem mais caros e difíceis de estocar, a fome nos Estados Unidos piore e afete desproporcionalmente as famílias de baixa renda por causa das desigualdades no sistema, afirma Nancy Roman, presidente e CEO da Partnership for Healthy America. Soma-se a isso a queda de expectativa de vida dos estadunidenses, que já era um fenômeno que estava acontecendo antes da pandemia, devido a várias questões como as altas taxas de suicídio e as desigualdades sociais que geram pobreza, falta de acesso a alimentos, falta de acesso a recursos médicos e também as doenças relacionadas tanto aos hábitos de vida quanto aos problemas sociais, como obesidade, problemas cardiovasculares, mas também a depressão e o abuso de entorpecentes. O Produto Interno Bruto, PIB, dos Estados Unidos registrou queda de 1,4% nesse primeiro trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. E esse número contrasta com um forte crescimento de 6,9% que foi apresentado nos últimos 3 meses do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Escritório de Análises Econômicas do país, BIA, na sigla em inglês. Os gastos de consumidores, que respondem por quase 2/3 do PIB estadunidense e, portanto, são vitais para a economia do país, cresceram no período, mesmo nesse cenário de alta inflacionária. Para vocês saberem, em março, a inflação oficial do país foi de 8,5% no acumulado desses últimos 12 meses, o que foi o maior patamar desde 1981. E essa é a primeira queda do PIB americano após 6 altas consecutivas. A última retração havia acontecido no segundo trimestre de 2020, uma reação direta à pandemia. E segundo a análise do governo, os aumentos de casos de Covid-19 relacionados à variante Omicron resultou em restrições e interrupções contínuas nas operações de estabelecimentos em algumas partes do país. E para finalizar esse vídeo, gente, uma coisa muito importante. Os Estados Unidos pretendem gastar 50 bilhões de dólares em ajuda financeira para a Ucrânia. E esse processo já passou na primeira etapa na Câmara. Mas, ao mesmo tempo, os pagamentos de benefícios sociais para as pessoas físicas, de empréstimos perdoáveis para empresas e de subsídios para governos locais
foram reduzidos drasticamente, já que as provisões financeiras de vários programas de assistência expiraram ou diminuíram. Vocês entenderam? Entenderam essa lógica perversa, para dizer o mínimo? Eles estão dizendo assim: olha, nós vamos ajudar os nazistas a matar russos, mais uma vez, né? Porém, não podemos fazer nada contra a fome em nosso próprio país, essa terra da oportunidade, da liberdade, dos bravos e heróis. Difícil, né? Bom, esse foi mais um vídeo do Mundo Multipolar. Pedimos seu engajamento, como sempre, com likes, comentários e compartilhamento. E até a próxima!